Boa noite. Vou iniciar aqui uma atividade de demonstração do portal do APA do aluno. Vou fazer uma breve apresentação para os alunos calouros, só para eles terem base aí quais são as principais atividades do portal aí na atividade no dia a dia nas aulas, tá? Então nós temos aqui do lado esquerdo a Secretaria Digital. Nós temos várias ferramentas aí ligadas à assessoria do aluno aí na parte administrativa. Tem aqui o meu curso que mostra quais são as disciplinas, o que o aluno precisa cursar na atividade dele completa, do começo do curso até o final. Temos a biblioteca virtual aí que o aluno tem acesso a qualquer bibliografia online, tá? O Arcervo Online está ligado à biblioteca virtual, tá? São juntos aqui, são informações de conteúdo que o aluno pode pesquisar. A parte financeira que ele faz o acompanhamento dele. O canal Conecta é nosso canal de empregabilidade. O aluno ele coloca o currículo dele ali, vai participar de vagas, tá? Isso daqui é infinito. Ele, no tempo que ele está na faculdade, disponibiliza-se vagas para eles e após a sua saída ele continua ainda recebendo essas vagas, tá? Aqui Estudar no ABA, que é o portal efetivo onde está as disciplinas dos alunos. Desafio Nota Máxima e a atividade que nós temos em todos os semestres para pontuações transversais. Qual a finalidade desse Desafio Nota Máxima aqui? Deixar um aluno mais encorpado, com mais conteúdo para o mercado de trabalho. Só para ser mais efetivo aqui, então essa é a cara do portal do aluno, né, quando ele entra. Então, nós temos alguns segredinhos aqui. Quando você clica na disciplina, você já tem um painel de resumo das atividades que foram feitas. Então, quantos pontos você teve das avaliações, quantos pontos você teve de atividades transversais, quantos pontos você teve de atividade de sala de aula e quantos pontos você teve ali das suas atividades no portal. O que traz isso daqui? Traz um aluno que ele pode pontuar de várias formas, né? Então sempre vai ter esse extrato. Sempre que eu clico na descrição da disciplina, ele gera, né? Então o aluno ele vai conseguir enxergar aqui, tá? Esse círculo aqui ele vai sendo preenchido na cor verde conforme você vai passando os pontos. E assim por diante, vai ter em todos, tá? Você consegue acompanhar o seu resumo do que está acontecendo. ED é uma atividade extracurricular obrigatória de 20 horas, que o aluno, a partir do momento que ele conclui essa atividade, ele faz pontuação transversal que vale 1.500 pontos. Então, o que eu sugiro para todos os alunos que iniciam as atividades na instituição? A primeira coisa que ele deve fazer é cumprir o ED dele. É uma atividade simplista, com um pequeno curto de tempo. Ele vai cumprir essa atividade, além de ele cumprir uma carga horária obrigatória de 20 horas no semestre, ainda ele vai pontuar aqui na transversal 1.500 pontos para todas as disciplinas, tá? Então, como sugestão aí para o aluno que inicia a atividade, é ele fazer a atividade aí, o ED dele no semestre. Todo semestre o aluno vai ter um ED para cumprir. Após esse resumo aqui de ele saber de onde estão as atividades, nós vamos optar lá por Estudar no ABA. O ABA nos direciona, quando a gente coloca lá, para as disciplinas do aluno, né? Então, lá a primeira tela era um resumo, ó. Aqui nós temos realmente a disciplina, né? Então, aqui tem o ED, sugiro aqui acessar a disciplina, né? Vamos acessar só o ED aqui rapidamente. Foi a primeira instrução. O aluno ele vai cumprir, né, essas etapas aqui. Sempre que eu clico numa das etapas, ela vai sendo preenchida ali, ó. Então eu abri o conteúdo, ó, vocês viram? Ela já abriu ali, ó, que eu abri para verificar, tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, vou abrir o segundo item aqui.
Vendo? Tem um painelzinho aqui que ele vai fazer o acompanhamento e ele vai preenchendo por onde eu já passei, tá? Então, isso ajuda aí o aluno a conseguir saber em que patamar ele está dessa atividade, tá? Foi só para ilustrar aqui para vocês. Aí eu clico ali voltar no aba, né? Eu vou entrar numa disciplina. Todas as disciplinas, elas possuem o livro didático. O livro didático ele é em PDF, eu sugiro que todos os alunos baixem esse livro e deixem no computador ou no celular, porque com o livro didático você consegue estudar, porque ele está por sessões, né? O que significa essas sessões? Elas estão divididas dentro das nossas unidades. Então, nós temos aqui 4 unidades que são divididas por sessões. Então, cada aula que o professor vai passar para a gente, ele vai estar numa sessão. Então, como nós estamos finalizando o primeiro bimestre, teoricamente, o professor, a última aula dele foi a sessão 2, né? Ponto 4. Sempre que o professor ele inicia uma sessão, ele fala para os alunos, hoje eu estou na sessão 2.4, tá? E assim por diante. Lá no dia 27, quando nós retornarmos às aulas ao vivo, nós vamos estar na sessão 3.1. Então, eu vou abrir a sessão 3.1 aqui, só para facilitar aí, para vocês terem uma ideia de como funciona. O que o aluno ele precisa sempre ter e fazer antes das aulas? Ele tem aqui uma pré-aula. O que significa pré-aula? A pré-aula é uma preparação antes de ele iniciar a atividade com o professor. Então, o que nós sugerimos aqui? Normalmente, na pré-aula, tem um vídeo. Nesse caso aqui, tem um PDF aqui, ó. Tem algumas informações, tá? Um videozinho. Então, o que o aluno ele vai fazer? Ele vai fazer essa pré-aula aqui antes de ele começar a aula com o professor, que normalmente os alunos fazem, tá? Os alunos eles pegam e fazem essa atividade, por exemplo, de todas as aulas num determinado período, num sábado, por exemplo. Então, ele estuda todas as pré-aulas de todas as disciplinas, né? E aí acaba finalizando. São processos curtos, tá? Então, o aluno consegue fazer isso, por exemplo, em 1 hora ele consegue fazer de todas as disciplinas. Também tem as atividades aqui de diagnóstico, que são perguntinhas sobre aquilo que você aprendeu lá na pré-aula. Essas questões aqui fazem ponto naquela atividade que eu falei para vocês lá no início, que mostra que são atividades do portal, né, do 4º item. Deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Aqui, ó, atividade virtual. Tá? Então, esse 4º item aqui é o quê? Essas atividades que vocês fazem dentro do portal. Também vai estar pontuando lá para vocês. E nós temos aqui a atividade do professor, que está aqui dentro da aula, que no nosso caso agora está sendo a aula ao vivo, né? Que o professor está entrando no mesmo horário da aula presencial que acontecia na unidade Pirituba. E quando o professor acaba a aula, vocês têm a chance ali, ó, de ainda ganhar mais alguns pontos no pós-aula. E o professor também dá atividade para vocês, né? Que são consideradas atividades em sala de aula, que vocês vão fazer aqui, ó, pontos de atividades em sala de aula. Tá? E aqui a dinâmica das disciplinas, não importa em qual disciplina ela vai ter a mesma dinâmica, ela vai ter 4 unidades divididas em sessões. Então, você vai acompanhando os professores pelas sessões, tá? Isso é um aprendizado. E a forma de pontuar são essas 4 formas aqui. Avaliação oficial, que nós vamos ter agora a partir de amanhã. Ela vale 1.000 pontos agora e depois, no segundo bimestre, ela vai valer 4.000 pontos. Atividade transversal, ela vem do ED, que eu falei para vocês fazerem, que vale 1.500 pontos, e também do desafio nota máxima. Atividades em sala de aula, os professores toda semana eles dão atividades aqui para compor esses 2.500 pontos.
o primeiro bimestre são 1.000 pontos, para algumas disciplinas, para outras são 2.000 pontos, e o segundo bimestre a diferença aqui desses pontos, tá? Isso tem uma variação por disciplina. Alguns casos vão ser 1.000 pontos no primeiro bimestre e outros 2.000 pontos. O professor consegue informar isso para vocês. E tudo que você faz no portal, você vai fazer 3.000 pontos, que vai compor essa quantidade de pontos aqui. Professor, quantos pontos eu preciso para passar no semestre? Você precisa 6.000 pontos do total dessas de atividades, porém 1.500 obrigatoriamente precisa ser de avaliação. Então você precisa ter 4.500 pontos nas outras atividades e pelo menos 1.500 de avaliação. Sucesso aí, bons estudos, eu estou à disposição de vocês.